Oi, pessoal, tudo bem? Um bom dia para quem está me vendo aí da turma da manhã, uma boa tarde para quem está me vendo na turma da tarde. Bom, pessoal, dando continuidade então ao nosso curso, é o seguinte, a gente teve duas revisões, né? Duas revisões bem importantes, onde a gente reviu o conteúdo que já foi dado até agora. A gente conversou um pouquinho também, teve exercício, né, para dar uma relembrada, teve joguinho, né? Então, assim, pessoal, é isso mesmo. Participem, tá? Dediquem o tempo de vocês para assistirem aos vídeos, tá bom? Leiam o slide, tá? Vocês têm a apostila também, dá uma lida na apostila, nos conteúdos. Então, assim, não tenham preguiça, tá bom, pessoal? Porque às vezes a gente perde tanto tempo na vida da gente com coisas que não agregam valor, que a gente se esquece, né? De que tem coisas que agregam e muito valor na vida da gente. É importante a gente sempre criar, né, e aprimorar nossos conhecimentos, né, seja com novos assuntos, seja assuntos que a gente já viu. Então, assim, pessoal, não tenham preguiça nunca de sempre aumentar o conhecimento de vocês, tá? Mesmo que vocês não usem determinado conhecimento hoje, pode ser que agora mesmo você vai usar, tá, pessoal? O futuro tá próximo, né? Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor é pra gente, tá? Então, assim, a gente vai ter a nossa ADFO, né? Nossa avaliação. A gente teve uma no começo do curso, a gente vai ter outra agora, tá? Então, assim, tudo isso para avaliar o quão vocês se desenvolveram, o quão vocês evoluíram, tá? E todas as questões que tá dentro da nossa avaliação, ela corresponde a matérias que a gente já viu, assuntos que a gente já conhece, tá bom, pessoal? Então, assim, vale relembrar, vale reler de novo o slide, dar uma olhada nas atividades antigas, tá, pessoal? Nunca é demais para vocês estarem 100% na hora que vocês forem resolver aí a avaliação, tá bom? E irem muito bem, tá? Então, pessoal, dentro da nossa revisão, eu falei muita coisa, né? E, assim, só para complementar ela, né? Eu quero falar um pouco sobre os setores econômicos hoje, tá bom, pessoal? E, assim, eu quero que vocês entendam mesmo. Porque não adianta vocês chegarem lá e falar quais setores econômicos tem. Ah, primário, secundário, terciário. Mas não saber, né, e não entender o que quer dizer cada um deles, tá? Então, primeiro a gente vai falar aí do setor primário, né? Que é o setor de onde sai tudo, né? Pecuária, né? Agricultura, né? Extrativismo. E o que é isso, né? É aonde que nasce a vaca, onde que nasce lá o arroz plantado, né? Aonde que nasce lá os vegetais, né? Onde que também a gente consegue extrair o minério, né? Onde que a gente consegue extrair o ferro, o cobre, né? Onde que a gente consegue criar matéria-prima, né? Então esse é o setor primário. O setor secundário, ele é responsável pela transformação dessa matéria-prima. Ou seja, ele pega a matéria-prima e transforma ela num produto final, né? Ele faz um processo nessa matéria-prima para trazer como saída nosso produto final, né? Então, assim, pessoal, as indústrias, né, as fábricas, que são responsáveis por pegar uma matéria-prima e conseguir transformá-la num produto. E o setor terciário, ele é responsável pelo comércio e serviços, né? Como assim? O mercado, né, onde que ele pega o produto e revende, né? Ele não fabrica o arroz, ele não fabrica o feijão que tem lá no mercado. Ele só revende, né? Então, ele é o setor terciário. Outras profissões também, dentista, advogado, né? Pessoal do setor administrativo, que são responsáveis apenas por serviços, né? Eles prestam serviços. Então, eles são responsáveis aí por ajudar a população com seus serviços, né? E eles são o setor terciário, né? O lavador de carro, a farmácia, são todos responsáveis, fazem parte todos do setor terciário aí, tá, pessoal? Então, para que não haja dúvida, ou para que vocês relembrem, esses são os setores da economia, tá? E como é que vocês sabem, né? Como que esses setores são medidos num país? Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu consigo mover minha câmera aqui. Eu até cresci um pouquinho. Aí. Bom, pessoal, o setor econômico, né, de cada país é medido, principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil não, em todos os países, mas aqui no Brasil também, né? É medido pelo PIB. O PIB, ele é uma sigla, né? Que abrevia
o termo produto interno bruto, né? O que é isso? Ele é um indicador, tá? O que é o indicador? Ele mostra a realidade da economia num país. Então, a gente sabe se um país está bom na economia ou ruim pelo PIB, tá? Ele é bastante utilizado, né, na macroeconomia, ou seja, numa economia grande, né, de grande escala. Então, assim, ele representa todos os setores econômicos, tá? E, assim, ele é a soma, né, de todos os bens e serviços, né? Quando eu falo de bens e serviços, eu estou falando de indústria, eu estou falando de exportação, eu estou falando de prestação de serviços também, tá bom? Então, assim, o PIB, ele mede toda essa economia do país, tá? Ah, mas por que você está falando isso? Para a gente fazer o cálculo? Não, não é isso. É para vocês entenderem, tá bom, pessoal? Que o PIB, ele é o Produto Interno Bruto, né? Que ele é um indicador econômico. Quando vocês ouvirem falar, porque fala muito no jornal, né? E fala também muito aí na televisão. Então, para quando vocês ouvirem, vocês não falar assim, nossa, mas o que é PIB, né? Então, para vocês saberem aí que o PIB, ele é responsável como indicador econômico, ele mostra a realidade econômica de um país, tá bom, pessoal? Então, assim, ele mostra se um país está crescendo ou decrescendo aí, tá bom? E quando eu falo isso, né, é muito usado gráficos para representar, né? Não sei se eu vou achar aqui, ó. É muito usado gráficos quando fala de PIB. E por representar números, né, porcentagem. Então é bem importante que vocês saibam analisar um gráfico, tá? E eu vou mostrar aqui um pouquinho de como vocês podem fazer essa análise, tá bom, pessoal? Eu peguei aqui um gráfico aleatório do Google, tá? Não tem nada a ver com o PIB, tá bom? É só para vocês aprenderem mesmo a como fazer essa identificação. Então aqui, ó, vocês conseguem identificar por cor primeiro, né? É bem importante a gente identificar o que tá falando, né? A gente lê primeiro a legenda aqui do gráfico e a gente olha também aqui, ó. Então, na cor azul, eu tenho o valor carreira, né? Então, aqui eu posso ter 1001 coisa. Vamos supor que a gente estivesse falando de carro, né? Vamos supor que o azul era o Gol e o laranjadinho aqui era o Uno, né? Então, isso serve para identificar cores e o que cada um significa. No caso aqui temos valor carreira e PA, que significa população economicamente ativa, tá? Então, a gente já aprendeu a identificar como saber o que cada cor representa, né? Aqui embaixo, eu tenho as minhas especificações, né? Então, aqui, ó, até 20 anos. Então, eu sei que tá aqui dentro, se enquadra aqui. De 20 a 24, se enquadra aqui. Então, aqui eu tenho também uma legendinha para falar, para mostrar o que cada barra está representando. Então, aqui está representando jovens de até 20 anos, né? Aqui de 20 e 24, né? A 24. Aqui de 25 a 34 e assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho o que eu estou representando. Além disso, eu tenho os índices, né, e os indicadores, que são os números que cada um representa. No caso aqui eu estou falando de pessoa. Então, quantas pessoas até 20 anos tem? Então, aqui eu tenho 4, né? Então, pessoal, é isso. Aqui eu vou ter a legenda das cores, né? Aqui eu vou ter o que eu estou representando. E aqui eu vou ter o índice, né? Ou indicador, que é a numeração. Pessoal, às vezes vocês vão encontrar gráficos que não tem números assim, tá bom? Por exemplo, esses aqui. Porém, eu consigo identificar, ó, comédia, 20, né? Porque eu tenho aqui do lado o índice, né? Os números. Terror, 6, né? Então, assim, eu consigo identificar mesmo quando eles não têm os numerozinhos em cima, tá bom? Pessoal, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, mas é bem simples, né? Analisar um gráfico. Aqui, ó, eu tenho um gráfico com crescimento, né? Isso pode ser crescimento ou decrescimento, né? Aí vai de cada gráfico. Nesse caso aqui, a gente tem um crescimento. A gente pode ver que está do menor para o maior, tá? Pode ser que esteja em algum outro gráfico do maior para o menor. Então, vai de cada gráfico, tá? E como que vocês podem analisar esse crescimento? Então, aqui, ó. Onde eu tenho um crescimento aqui? A gente vê que começou no 20, porém aqui caiu, aí aqui aumentou. Então, aqui eu tenho um crescimento, né? Na aventura eu tenho um crescimento. Aqui se manteve igual, no mistério eu tenho um crescimento. Ou seja, ele cresceu daqui para cá, né? No caso aqui do 20, ele caiu, né? Eu estava no 20, fui para 6. Então, aqui não teve crescimento, ele caiu.
Aqui, por outro lado, eu estava no 6 e fui para o 8, ó. Eu sempre analiso um gráfico da esquerda para a direita, tá, pessoal? Então, no caso, eu estava no 20, caí para 6. Aqui eu tive um crescimento. Aonde que é meu crescimento? Na aventura. Aqui se manteve igual. Onde eu tive outro crescimento? No mistério, tá bom? Para vocês darem uma entendida aí. No caso aqui, tá crescendo todos, né? Tá crescente nesse gráfico. Então, eu falaria só que julho foi crescente, né? O maior mês, né? Porque o resto todo foi crescente. Então, se eu fizesse uma pergunta, onde que a gente teve um crescimento? Vocês vão responder assim, ó. Teve um crescimento em todos os meses. O maior deles foi junho. Então, assim, pessoal, não tem muito segredo, tá? Para vocês verem aqui, ó, vai depender de cada gráfico, tem um jeito de estar. Esse gráfico chama gráfico de barras, tá? Cada um deles vai ser representado por alguma cor específica. Tem muitos exemplos, sim, mas para vocês identificarem um gráfico e não ter medo, né? Aqui também a gente vai conseguir identificar os negativos. Então, se eu perguntar assim, quais meses foram negativos? Então, eu sei que depois da linha, ó, tem uma linha, tudo que tiver para baixo da linha é negativo. Então, abril, julho, outubro e novembro. Mas tá vermelho e verde, tá mais fácil de identificar. Sim, porém tem alguns que não tem essa diferença de cor. Vamos supor que todos fossem verde. Como que eu ia saber qual tá negativo? Então, é o sempre que tá abaixo da linha, né? Que ele vai estar abaixo ali de 0. Ele vai estar negativo. Então, mesmo que fosse verde, ele tá abaixo da linha, significa que ele é negativo, tá? Assim como quem tá acima da linha são positivos, tá bom? São resultados positivos. Não é porque tá verde e vermelho, não. Poderia estar todos aqui cor de rosa. Porém, eu sabia que os de cima os positivos e os de baixo os negativos, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, sobre gráfico, então é isso. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de exemplos de gráfico, para vocês verem que tem muitos tipos de gráfico de barra. Lá muda a cor, ó. Às vezes eles estão assim, às vezes eles estão em pé, né? Vertical e horizontal. Então, vai de cada gráfico aí. Então, são só exemplos, tá bom? Aqui um gráfico decrescente, ó. Começou maior para menor. Então, ele não teve crescimento, ele só foi caindo. Então, é assim, a gente tem que saber analisar. Aqui, ó. Aí, se eu perguntasse assim, quais meses eu tive um crescimento, né? Que tá falando de pessoas aqui, ó. A legenda. Dan, Sophie, Jode e Cristina. Então, assim, ó, em que mês teve o maior crescimento e quem foi? Então, eu olho lá. Qual mês teve o maior crescimento? Então, a maior barra tá essa daqui. O maior crescimento foi, então, de Sofia e também tá igualzinha essa daqui, azul clarinha, de Cristina. Então, assim, eu consigo responder perguntas só de olhar o gráfico, né? Quem teve o menor crescimento aí? E que mês que foi? Então, qual o menor? O menor está no mês de janeiro e foi o de Jode. Então, assim, pessoal, é fácil identificar os gráficos, tá? Basta vocês começarem a mexerem com isso que vocês vão ver que é fácil, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode me chamar, estou à disposição de vocês, tá? É só me mandar mensagem lá no PV, tá bom? E, assim, eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. E se ficou também, pode me perguntar que eu estou à disposição, tá, pessoal?